Onda de suicídios e a concepção materialista da vida. Ouvinte quer saber se o espiritismo é religião? Quem é Jesus Cristo para a doutrina espírita? Será que os transtornos compulsivos podem ter causas espirituais? Tema do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Curso sobre mediunidade está acontecendo hoje no Caminho de Damasco. Lar Meimei se prepara para mais uma edição da Festa das Cerejeiras. Ouvinte, muito bom dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Anote aí, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições anteriores do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva, ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Anote aí as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou ainda pelo WhatsApp 997-512397. Você também pode escrever para o Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou ainda trazer pessoalmente o seu recado. E o livro que estaremos sorteando neste programa entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Os Rochedos São de Areia é um romance do espírito Lúcius, pelo médium André Luiz Ruiz. O cenário deste romance, que tem muito de espiritualidade, é o Egito Antigo, no século XIV a.C. Os Rochedos São de Areia é da editora Ide, de Araras, e ganhou o livro domingo passado a nossa ouvinte Maria Lúcia dos Santos Gonçalves. E atenção, durante a edição de hoje, ligue apenas para o telefone fixo, 34710700, 34710700, que é o telefone fixo aqui da Unirádio. Então os celulares não estão funcionando hoje, tá bem? Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Os Rochedos São de Areia. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. E você está ouvindo a edição 2045 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Cid e Cláudio. A participação, Marco Antônio, Mares e Sônia. Na secretaria, Mares. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita, um tempo de paz. Ouvintes de Momento Espírita, muito bom dia. Segundo Allan Kardec, conforme lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o que mais concorre para a prática do suicídio é o materialismo. Com isso quis dizer que as pessoas que não acreditam na imortalidade da alma e muito menos em Deus são as que têm mais propensão de recorrer ao suicídio como solução de seus problemas. E essa crença depende, evidentemente, da educação, principalmente da educação que a pessoa recebe no lar desde a infância. Os valores espirituais que mais penetram na alma humana são aqueles que nos foram passados quando ainda éramos crianças, pois eles vêm impregnados dos sentimentos e dos ideais de nossos pais, a quem permanecemos ligados por laços profundos. Em vista disso, você pode objetar: mas por que pessoas que creem em Deus e têm uma religião se suicidam?
É preciso verificar que tipo de crença essas pessoas tinham e se era realmente o que podemos denominar de crença. Sim, porque existem pessoas que verdadeiramente creem, como existem aquelas que apenas dizem que creem ou acham que creem, mas elas mesmas não trazem na alma nenhuma convicção sobre isso. A fé verdadeira não pode ser somente uma mera esperança, como diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Ela precisa ser bem mais que isso. A fé verdadeira precisa ser uma certeza. Se ela for apenas esperança, é vacilante. Ora funciona, ora não funciona, dependendo das circunstâncias. E o pior é que ela costuma não funcionar nos momentos mais críticos da vida. Porque quem crê em Deus e na vida futura, quem realmente sabe que a vida não é apenas esta, que depois da morte do corpo continuará existindo, não pode conceber que fugir de uma situação passageira seja uma saída honrosa diante de Deus. Se o próprio Jesus, com tudo que passou, com tudo que sofreu, soube preservar sua vida até o último momento, convicto de que valeu a pena passar por tudo que passou, por que não podemos seguir esse caminho? Através dos conhecimentos espíritas, sabemos que mesmo o suicídio inconsciente, ou seja, aquele que a pessoa pratica quando perdeu o controle de seu juízo, demonstra no fundo uma tendência do espírito em negar-se a si mesmo e tentar fugir da vida pela porta mais fácil. Na verdade, o que precisa ficar muito bem claro para todos e principalmente para as crianças e jovens é que a vida vale a pena, que não existe nenhuma razão para o suicídio, mesmo que aparentemente não haja solução para os problemas que estamos enfrentando hoje. Os episódios que mais fizeram Jesus sofrer, com certeza, foram a negação de Pedro e a traição de Judas, ou seja, aqueles que envolveram pessoas que mais conviviam com ele e a quem mais estimava e devotava amor. Quando Pedro percebeu que falhou com Jesus, certamente teve ímpeto de sumir, de desaparecer. Mas, devido à robustez de sua crença, ele aguentou firme e, com o tempo, acabou se tornando um de seus maiores apóstolos na divulgação da doutrina. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com Judas Iscariotes, que, tomado pela dor do remorso após o ato da traição, não suportou a acusação da própria consciência e, como não tinha muita certeza do que Jesus ensinara, preferiu fugir da vida pelas portas do suicídio, achando que com isso estava se safando da responsabilidade. Grande ilusão! A vida não termina com a morte do corpo. Nós somos espíritos e mais cedo ou mais tarde vamos colher as consequências de nossos erros. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezados ouvintes, vocês nos ajudam a fazer o programa, fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para o Momento Espírita. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Mas vamos à primeira questão de hoje. É de um ouvinte que não quis se identificar e trouxe-nos por telefone duas questões que vamos responder. A primeira delas: Espiritismo é religião? Muitas pessoas, caro ouvinte, têm esta mesma dúvida, querem saber se o Espiritismo é religião. Aliás, é uma boa pergunta. E para respondê-la, precisamos antes de tudo definir o que é religião. E se tomarmos essa palavra, religião, no seu sentido mais amplo, vamos perceber que religião é a crença em Deus e nas relações do homem com a divindade. A palavra religião vem do latim religare, ou seja, ligar novamente o homem a Deus. E neste sentido bem amplo, que é o sentido filosófico da palavra, conforme apontou Kardec, qualquer doutrina que parta da concepção de Deus é religião.
Logo, podemos dizer que o Espiritismo, neste sentido, é religião, porque parte do conceito amplo de Deus e o Espírita. Deus e o Espírito, acima de tudo. O Espírito, acima de tudo, tem consciência de que todos os seres humanos, de qualquer religião, são filhos de Deus. Dele se originaram e para ele todos têm que voltar. Aliás, qualquer pessoa, ainda que não se reconheça adepta de uma determinada religião, desde que creia em Deus como ente supremo, pode se dizer religiosa. Há pessoas que não pertencem a nenhum grupo religioso, que não frequentam nenhuma igreja, mas que têm convicção em Deus como Pai Supremo, que acreditam no bem, no amor e na verdade. Essas pessoas não têm propriamente uma religião, mas elas têm o que chamamos de religiosidade. Por outro lado, o Espiritismo é muito diferente das religiões formais, que pregam uma fé passiva na divindade, pois não admitem nenhum questionamento a respeito de seus dogmas. Elas diferem, portanto, do Espiritismo. O Espiritismo não tem templos e nem lugares sagrados para a adoração, não tem os altares, nem tem sacerdotes, não adota rituais, nem qualquer liturgia. Para a doutrina espírita, a ligação entre o homem e Deus é através das ações, muito mais do que por meio de atos de adoração. Nem por isso o Espiritismo condena a ritualística comum das religiões, mas prefere encaminhar seus adeptos para uma compreensão mais racional de Deus e de suas leis. Desse modo, caro ouvinte, se existe algo no Espiritismo que parece religião, é a prece, que faz parte do cotidiano espírita. E mais do que a prece, a prática do bem, a prática da caridade, denominada por Jesus de amor ao próximo. Aliás, a finalidade do Espiritismo é contribuir para a transformação moral do homem, alimentando sua fé com o conhecimento das leis que regem a vida. Poderíamos afirmar que, de religião, o Espiritismo só tem o aspecto moral, que são os princípios ensinados por Jesus. Mas o Espiritismo ainda tem dois outros aspectos, a ciência e a filosofia, que servem de base para se entender o porquê da moral. Aliás, o Espiritismo começou estudando os fenômenos mediúnicos, sua parte científica, e dele tirou conclusões filosóficas sobre a vida e sobre Deus, e por último, chegou aos conceitos de moralidade ensinados por Jesus. E atenção, ouvinte! Hoje você pode se comunicar com o programa agora somente pelo telefone 34710700. Tá lembrando então hoje só o 34710700. Mas você pode falar conosco também a qualquer momento pelo WhatsApp, se quiser, o 997-512397. E lembrando que hoje estamos sorteando o romance Os Rochedos São de Areia, recebido pelo médium André Luiz Ruiz, da editora ID. Vamos para a segunda pergunta do nosso ouvinte anônimo que nos telefonou domingo passado. É a seguinte: como o Espiritismo vê Jesus Cristo? Como um espírito puro, caro ouvinte, a quem Deus, nosso Pai Supremo, delegou a missão de orientar a humanidade no caminho do amor. Precisamos considerar que no universo existe uma infinidade de mundos e de humanidades espalhados pelas trilhões de galáxias que viajam pelo espaço. A Terra é um deles. E Jesus Cristo é a mais elevada expressão do amor de todos os tempos que a Terra já conheceu. Para a doutrina espírita, é o nosso modelo e o nosso guia, o caminho para a conquista da paz e do amor entre nós, seres humanos. Jesus pertence a esferas espirituais superiores, onde os espíritos, no seu longo progresso evolutivo, já alcançaram um extraordinário grau de pureza. Os espíritos superiores são os verdadeiros prepostos de Deus. Eles representam o Pai em suas missões. Enquanto desencarnados, lideram as equipes de espíritos elevados que, por sua vez, ajudam a impulsionar o progresso espiritual dos mundos inferiores, como o nosso. Esses espíritos missionários, à semelhança de Jesus, estão dispostos a qualquer sacrifício para regenerar seus irmãos, que ainda se encontram em estágios inferiores de moralidade, como é o nosso caso. Por isso, Jesus reencarnou em nosso planeta há 2000 anos em missão especial.
para poder conviver com a humanidade naquele momento, onde o mal e a ignorância predominavam bem mais que hoje, certamente precisou se preparar durante certo tempo para deixar entre nós o exemplo claro e puro de uma conduta compatível com a lei do amor, que é a lei de Deus, a quem ele chamou de Pai. Esta é a concepção que o Espiritismo tem de Jesus, aliás, muito diferente do comum das religiões. Como dissemos, os mundos habitados estão espalhados pelo universo. A Terra é um deles. Os espíritos nas encarnações iniciais ainda são muito rudes e violentos, como já foram os primeiros habitantes de nosso planeta, ao tempo do homem da caverna. Mas com o tempo, eles vão desenvolvendo a sua inteligência e seus sentimentos, aprendendo a conviver pela própria experiência que a vida lhes impõe. E para que esse processo de evolução tenha seu curso, os espíritos responsáveis pelo planeta, como é o caso de Jesus, enviam para ele os espíritos mais adiantados, que vão abrindo os caminhos e dando maior impulso ao progresso. Sendo assim, em todas as épocas da humanidade, tivemos entre nós os espíritos que impulsionaram a evolução humana, mas o maior deles, sem dúvida, foi Jesus Cristo. Quando ele reencarnou entre nós para desempenhar sua missão, já sabia de antemão do elevado grau de dificuldade que seria lidar com o ser humano e tentar nele desenvolver sentimentos elevados como o amor. O homem daquela época, bruto e ignorante, só conhecia a linguagem da violência e da guerra, da maldade e da crueldade. Mesmo assim, porque acredita na humanidade, Jesus veio à Terra e se submeteu à mais vil das condições que um ser humano pode conhecer, desde o seu nascimento até a morte. Para isso, ele se preparou na espiritualidade e depois, ainda se preparou aqui por cerca de 30 anos, antes de se apresentar em público e desempenhar seu elevado papel de mestre da humanidade durante apenas 3 anos. Jesus nos ensinou que a humildade é a porta para todas as demais virtudes que podemos alcançar. É a humildade que abre as portas do conhecimento para podermos nos instruir. É a humildade que nos faz aspirar a uma transformação moral, que nos aprimora o espírito. Ele mesmo, Jesus, se fez humilde diante de todos, e quando alguém o chamou de bom, ele respondeu: bom é somente o Pai que está nos céus. Assim mesmo, dignificou sua condição de missionário de Deus para salvar a humanidade dos vícios que corroem o espírito e nos resgatar das trevas da ignorância para encontrarmos o caminho da luz. Sua mensagem, como diz Kardec, atravessou séculos e chegou até nós. E ainda hoje, debruçamos sobre ela querendo compreendê-la na sua profundidade, sabendo, entretanto, que Jesus apenas quer que sejamos bons, virtuosos, buscando sempre nos aperfeiçoar através das relações fraternas, uns diante dos outros. Sede perfeitos, disse ele, como vosso Pai Celestial é perfeito. Eis o que é Jesus para o Espiritismo. E agora é uma ouvinte que também não quer se identificar e telefonou dias atrás para dizer que ela tem toque e que esse toque atualmente está bem acentuado, embora ela não tenha especificado que tipo de toque ela tem. A ouvinte quer saber se esse toque pode ser resultado de alguma influência espiritual. Prezada ouvinte, há pessoas que costumam apresentar certas manias ou certos rituais no seu comportamento e que geralmente chamam a atenção. Um exemplo comum de toque é a obsessão por mãos limpas. Nesse caso, a pessoa se vê compelida a lavar as mãos muitas vezes durante o dia. Na maioria das vezes, ela tem consciência de que se trata de um distúrbio de comportamento e que o seu comportamento é ridículo e por isso se perturba, mas não consegue controlá-lo. A esse distúrbio, a psiquiatria dá o nome de transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido pela sigla TOC. Os psiquiatras atribuem o TOC a pensamentos compulsivos que geram ansiedade, causando desconforto à pessoa. Não temos como afirmar com segurança se, no seu caso, existe algum componente original de ordem espiritual, cara ouvinte, mas isso é possível. No entanto, devemos considerar que a ansiedade em grau avançado pode realmente levar a pessoa a um comportamento compulsivo,
uma vez que nossa mente pode agir automaticamente a cada impulso de ansiedade, como se estivesse programada para isso. E no caso de ter origem espiritual, a causa pode estar em encarnação anterior, problemas do próprio espírito, aliada a sentimentos de culpa que o mantém ligado a adversários ou comparsas do passado. Nesse caso, o toque pode melhorar com a aplicação do passe no centro espírita. Mas mesmo assim, se trata de um processo obsessivo mais profundo, deveria haver de sua parte um tratamento intensivo, tudo indicando a necessidade da troca de certos hábitos nocivos para hábitos salutares. Desse modo, podemos dizer que o tratamento espiritual é sempre benéfico, mas ele de forma nenhuma substitui o tratamento psiquiátrico. Mesmo que seja de origem obsessiva, o toque com o tempo acaba condicionando o cérebro a dar respostas repetitivas a determinadas situações, de maneira que a intervenção médica será sempre necessária, enquanto que a terapia espiritual pode funcionar como adjuvante e complementar. Embora seja recomendado a aplicação regular de passe, nada substitui a tomada de consciência do paciente quanto aos cuidados que ele deve ter para aprender e o esforço a empreender para controlar suas emoções. A educação da mente o colocará ao alcance de seu espírito protetor, que o ajudará a encontrar a paz e a harmonia dentro de si mesmo. Na literatura espírita é possível encontrar referências diretas aos transtornos compulsivos, bem como indicação de tratamento. Uma obra que nos vem à memória agora é o livro Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais, de Joana de Ângeles, recebido pelo espírito Divaldo Franco. E atenção mais uma vez, ouvintes, você pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início da edição de hoje. O romance e os rochedos são de areia, do espírito Lúcio. E o nosso telefone hoje, à disposição, é só o telefone fixo 34710700. Mas se você quiser se comunicar com o programa ou com o pessoal do programa a qualquer horário, também pode utilizar o WhatsApp pelo número 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, objetivos da encarnação dos espíritos. Prosseguindo no estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vamos comentar hoje o tema Objetivos da Encarnação. É o início do capítulo 11, segunda parte, a partir da questão 132. Já dissemos que o espírito é o ser inteligente do universo criado por Deus. Deus o criou para que ele, como ser inteligente, desempenhe um papel, ou seja, faça algo de útil para se engrandecer e engrandecer a obra da criação, que é o universo. Mas você perguntaria, se o espírito é criado simples e ignorante, como ele pode fazer algo de útil, de bom e de proveitoso? Para isso ele necessita da encarnação. Deus o criou para a perfeição, para a felicidade. Sem a encarnação, no entanto, isto é, sem se utilizar de um instrumento físico de matéria grosseira, que é o corpo humano, ele não consegue se desenvolver. Para que você entenda melhor esse processo, basta comparar o espírito, no seu estágio inicial, à semente de uma árvore.
Se você retiver a semente consigo e não a colocar na terra, ela não germinará. E se ela não germinar, continuará a ser uma simples semente sem cumprir o papel para o qual foi criada. Qual é a finalidade da semente? Tornar-se uma árvore. Quando ela chegar à condição de árvore, poderemos dizer que se realizou totalmente, ou seja, atingiu sua perfeição. Assim é o espírito. Se não reencarnar, ele não se desenvolve. Assim como a semente, ele continuará tendo sua potencialidade, mas não se atualizará, não se sentirá plenamente realizado como pessoa. Por isso, a encarnação nos é necessária. E qual sua finalidade? Desenvolver a inteligência e o sentimento, fazer do espírito inicial simples e ignorante um ser relativamente perfeito que alcançou o auge de suas potencialidades. Por isso, temos inúmeras encarnações. Logo, caro ouvinte, a vida na Terra é uma necessidade imprescindível para o espírito, razão pela qual precisamos valorizar a nossa vida em si, sem nos impressionar com os problemas que lhe são próprios. Sim, porque a vida em si é um problema a resolver. Quando o espírito reencarna na condição de um minúsculo ovo no ventre materno, ele já traz consigo uma programação, ou seja, um caminho pelo qual deverá seguir. Mas esse caminho não está totalmente definido ou determinado, é apenas um caminho. A forma como cada um vai percorrer o seu caminho é por sua própria conta. Cada encarnação é um desafio a ser encarado e uma etapa a ser vencida. É como o aluno que entra na escola e precisa galgar as diferentes séries até chegar ao término do curso. Cada série, uma encarnação. Podemos vencê-la com dignidade, o quanto mais difícil, mais significativa a vitória sobre nós mesmos, e prosseguir em frente, ou podemos fracassar e ter que fazer aquela série novamente para recuperar o tempo perdido. Desse modo, a reencarnação é a chave para podermos entender o sentido da vida e o progresso do espírito. E no próximo domingo, falaremos sobre os detalhes da reencarnação. Se você tiver dúvida sobre esse tema, basta nos enviar. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos a sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. A sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, é o momentoespírita@caminhodedamasco.com.br momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E agora, chegou o momento da leitura aqui com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho, que já está aqui no estúdio. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. O livro, tal qual como o conhecemos hoje, ao longo dos séculos passou por diversas transformações. Desde o surgimento do alfabeto, os povos da antiguidade, há cerca de 10.000 anos antes de Cristo, já escreviam em pedras ou em placas de argila. Os sumérios são considerados como o primeiro povo a usar a escrita. A técnica foi se aperfeiçoando com o tempo e surgiram os papiros por volta de 3.000 anos antes de Cristo no Egito Antigo. Depois do papiro, vieram os pergaminhos, os quais possuíam mais resistência, o que facilitou o acesso aos textos. Na Idade Média, os monges copistas eram pessoas destinadas a fazer a cópia das obras, geralmente de caráter religioso. Vale frisar que nessa época pouquíssimas pessoas tinham acesso aos livros e ao conhecimento. Somente homens da igreja ou nobres podiam acessar a esses bens, considerados por muitos como objetos de salvação. Até hoje, infelizmente,
Em países como o Brasil, ainda se lê muito pouco, e esse é um dos fatores de nosso atraso cultural. No século XV, o gráfico alemão Johannes Gutenberg, nascido em 1398 até 1468, revolucionou a história do livro, ao introduzir a técnica da prensa móvel ou tipográfica, já descoberta na China anteriormente. Gutenberg permitiu a reprodução de cópias e a popularização dos livros. Assim, fica claro perceber que desde sempre as civilizações possuíam o intuito de guardar o conhecimento e passá-lo de geração em geração. Assim, a partir do século XX, principalmente depois da invenção do computador e da internet, vimos surgir outros suportes para os livros, como os audiolivros e o livro eletrônico. Prezado ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco, que tem por objetivo divulgar a boa mensagem para a população, incentivando o bom hábito da leitura. O papel do clube é facilitar o acesso ao livro, que continua sendo um artigo muito caro em nosso país. Por isso mesmo, o clube encaminha mensalmente um novo livro a cada associado por apenas R$ 17,00, valor da mensalidade. Este preço geralmente corresponde à metade do preço do livro na livraria. É, portanto, a grande oportunidade do leitor adquirir seu próprio livro e formar uma biblioteca em sua casa. Se você ainda não é associado do clube ou pretende presentear alguém com uma assinatura, entre em contato com o Daniel pelo celular 98127-7775, repetindo 98127-7775, e você passará a receber todo mês em sua casa um novo livro. Queremos lembrar aos leitores que não são associados do clube que dispomos de alguns exemplares a mais do livro Os 7 Pecados Capitais na Visão Espírita para vender a não sócios pelo preço da assinatura, ou seja, por apenas R$ 17,00. E não se esqueça, participando da campanha Consiga Mais Sócios, você receberá um livro de graça para cada novo associado que conseguir indicar para o clube. Muito obrigado pela sua atenção, faça uma boa leitura e tenha uma ótima e abençoada semana. Atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há sessão de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no caminho de Damasco, teremos uma palestra sobre a vida e morte na visão espírita, com José Benevides Cavalcante. E já na quinta-feira, o prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, estaremos iniciando a leitura em grupo do livro Nos Domínios da Mediunidade para quem se interessar. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e do Nosso Lar de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. Essas reuniões, mais uma vez, são abertas ao público, a quem se interessar. As atividades da evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado às 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana, Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. E para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados, no mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito.
As reuniões dos jovens espíritas a partir dos 14 anos acontecem aos sábados às 16 horas lá na Casa Espírita Allan Kardec. Aproxima-se o momento em que acontecerá em Garça mais uma edição da Festa da Cerejeira, hoje denominada Cerejeiras Festival, quando o Lar Meimei estará participando com uma barraca de vendas de artesanatos, doces, salgados, além de livros espíritas, um dos meios de levantamento de recursos para sua manutenção. E neste ano a festa ocorrerá no período do dia 28 de junho a 1º de julho, como sempre junto ao lago J.K. Williams, principal ponto turístico da cidade. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação principalmente. De lá, você será recebido pela Paula, a Marina, a Sueli, a Maria, a Ione, o Enio e os demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da rua 7 de setembro, o número 42. E o curso de mediunidade hoje no Damasco, e encontra-se em plena realização no Centro Espírita Caminho de Damasco um curso sobre mediunidade, ministrado por Donizete Pinheiro. O curso, que conta com cerca de 100 participantes, vai até às 4h30 da tarde, e é mais uma promoção da USE Intermunicipal de Garça, que compreende os municípios de Garça, Galha e Lupércio. Encontro da família será em 22 de julho. A USE Intermunicipal está se preparando para a realização do 11º Encontro da Família Espírita, que será realizado em 22 de julho de 2018, nas instalações da Patrulha Juvenil de Garça. O tema escolhido pelos centros é Escolha pela Vida, o papel preventivo da família, e os trabalhos que se realizarão durante o domingo, manhã e tarde, contarão com a participação do escritor, expositor e filósofo espírita Paulo César Fernandes. Do encontro poderão participar, além dos adultos, crianças e jovens que terão atividades especiais. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestras, palestra pública, e a palestra terá início às 20 horas e após haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com a apresentação de Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias das 17h30 até as 20 horas, menos quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Amarra é responsável pela biblioteca e nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos. Nossa indicação de hoje é Chico Xavier no Anuário Espírita. Mensagens psicografadas pelo médium e publicadas nos anos de 1964 a 2002. Desde 1964, ano de seu lançamento, o Anuário Espírita, publicação da editora IDE, veio recebendo preciosa colaboração de Chico Xavier, através de mensagens, poemas, trovas, cartas e entrevistas, até o ano de 2002, quando o querido médium desencarnou, retornando ao plano espiritual. E este livro traz parte dessas colaborações mediúnicas de Chico Xavier, mais precisamente 89 das mensagens espirituais nas palavras de diversos espíritos. Para você meditar, Luzes do Entardecer, de Meimei. Conserva contigo os companheiros idosos, com a alegria de quem recebeu da vida o honroso encargo de reter junto ao coração as luzes remanescentes do próprio grupo familiar. Reflete naqueles que te preservaram a existência ainda frágil nos panos do berço, nos que te equilibraram os passos primeiros, nos que te afagaram os sonhos da meninice e naqueles outros que te auxiliaram a pronunciar o nome de Deus.
Já que atravessaram o caminho de muitos janeiros, pensa no heroísmo silencioso com que te ensinam a valorizar os tesouros do tempo, nas dificuldades que terão vencido para serem quem são, no suor que lhes alterou as linhas da face e nas lágrimas que lhes alvejaram os cabelos. E quando, porventura, te mostrem azedume e o desencanto, escuta-lhes a palavra com bondade e paciência. Não estarão de certo a ferir-te, e sim provavelmente algo murmurando contra dolorosas recordações de ofensas recebidas, que trancaram no peito a fim de não complicarem os dias dos seres que lhes são especialmente queridos. Ama e respeita os companheiros idosos. São eles as vigas que te escoram o teto da experiência e as bases de que hoje te levantas para seres quem és. Auxilia-os quanto puderes, porquanto é possível que, no dia da existência humana, venhas igualmente a conhecer o brilho e a sombra que assinalam no mundo a hora do entardecer. Anuário Espírita de 1985. Até domingo próximo. Muito bem, vamos agora ao sorteio do livro que anunciamos no início da edição de hoje, o romance Os Rochedos São de Areia, autoria do Espírito Lúcio, recebido pelo médium André Luiz Ruiz. E hoje, quem ganha o livro é a nossa ouvinte Persiliana Júdice, que mora lá na rua Nabor Silva 223. Parabéns a Persiliana Júdice, você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando conosco o Momento Espírita todos os domingos, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana com muita saúde e paz. E vamos encerrar a nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.